Bom, meus caríssimos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco, com todos nós, que todos nós, nossas famílias e os nossos irmãos em humanidade possam estar sendo afagados pelos mensageiros do bem, que trabalham, que estão por toda parte levando consolo, a paz, levando o carinho, fortalecendo nossos espíritos. Meus irmãos, nós hoje vamos tecer alguns comentários sobre Jesus, um roteiro de luz, e o Espiritismo como uma receita de vida. Nós poderíamos fazer o resumo disso em menos de um minuto. Jesus é o grande luzeiro para a humanidade que nos oferece o foco, a condição de trilhar por caminhos seguros até a nossa perfeição espiritual. E o Espiritismo, enviado por Jesus como algo de bom nas nossas vidas, que nos ajudasse nessa caminhada evolutiva, minorar as nossas dores, trazer consolo para os nossos corações sofridos, estimular em nós a confiança, a fé, a vontade de seguir sempre adiante e tantas outras coisas que o Espiritismo nos ensina para que a gente siga nesse caminho seguro até que nós nos encontremos na condição que Deus quer de nós, que é a nossa perfeição moral. Mas como é bom rever os conceitos da doutrina espírita, como é bom recordar de tudo aquilo que Jesus disse um dia. Então, vamos buscar lá no João, evangelista, no capítulo 1, dos versículos de 1 até 3, que vai nos dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e esse Verbo é Jesus, e o Verbo estava com Deus. Então, no princípio de todas as coisas, na formação de tudo do nosso orbe, até que ele oferecesse condições de nós todos estarmos por aqui, Jesus esteve lá, manipulando, juntamente com seus prepostos, organizando, arquitetando esta casa, para que ela pudesse nos abrigar no momento exato, para que nós começássemos a nossa estrada, o nosso caminhar para a evolução. Uma estrada longa, sim, cheio de pedregulho, alguns espinhos aqui e ali, dificuldades, mas tem tanta coisa boa, são tantas alegrias, são tantas coisas maravilhosas que o planeta nos oferece, são tantas pessoas que nós encontramos nessa caminhada, tantos amigos que nós vamos fazendo aí nessa jornada, tanto apoio que a gente recebe da família, de amigos, da espiritualidade, dos nossos familiares já desencarnados. Então, permanecer nessa rota, nesse caminho com Jesus é agradável. Continuando, então, em João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Jesus é a representação máxima de Deus para nós aqui na Terra. Foi o Espírito que maior compreendeu a mensagem, o pensamento de Deus, e dentre vários da ordem crística foi ele o escolhido para estar aqui, fazendo todo esse trabalho para nos receber. E foi Jesus que prometeu ao Pai que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiasse ficaria perdida. Essas ovelhinhas somos todos nós.
e Jesus cuida bem de nós. E nenhuma das ovelhinhas transviadas ficarão perdidas, porque no momento aprazado, Jesus terá os recursos de trazer de novo a ovelhinha desgarrada para o rebanho. Continuando, João dizia: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nós temos aí Jesus, um co-criador, porque quem cria é Deus. Deus é o criador. Nós todos somos co-criadores. E os espíritos superiores são co-criadores. Tá havendo algum probleminha? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Ah, tá. Então podemos continuar. Pensei que estava acontecendo algum problema. Desculpa aí. Então, os espíritos superiores, eles são co-criadores em plano maior, enquanto que nós todos somos um plano menor. Mas dia chegará que nós estaremos laborando para o nosso Pai numa condição muito mais superior do que nós nos encontramos agora. Jesus, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, que dirige a vida de todas as coletividades dos planetas habitados do sistema solar. Não é só a Terra, mas vamos falar de Terra porque é aqui que é a nossa casa, aqui que é a nossa morada. É aqui que precisamos de cuidar da nossa casa e uns dos outros, de todos os inquilinos, que somos todos nós, dessa casa maravilhosa que nós recebemos por misericórdia divina. Então, caríssimos amigos, vamos lembrar da questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar para os espíritos qual seria o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e de modelo. Alguém que pudéssemos nos inspirar nele para o nosso crescimento e este também pudesse ser o nosso guia. Então, a resposta foi simples e clara. Vede Jesus. É o próprio Jesus. Então, Kardec faz, nessa questão, um comentário lindo, que eu gostaria de comentar também com os irmãos. Ele nos diz que Jesus é para o homem o modelo de perfeição moral, o mais perfeito modelo. E a doutrina do Cristo que ele nos ensinou é a mais pura expressão da sua lei. E qual que é a lei de Jesus? A lei do amor. A lei do Cristo é a lei do amor. Né? Foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Esses foram os comentários de Allan Kardec nesta questão 625, onde nos mostra a condição moral do próprio Cristo de estar entre outros trabalhadores, direcionando os trabalhos de arquitetar e de construir o planeta para que todos nós hoje estivéssemos aqui. Muito bem. Segundo Emmanuel, ainda no A Caminho da Luz, lá no capítulo 3, os irmãos podem buscar lá, Emmanuel diz que recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de sofredores e de infelizes. Quando o planeta estava próprio para receber aqui espíritos já na encarnação, Jesus havia trazido para cá, recebeu amorosamente na casa planetária, no seu coração, uma turba de sofredores, de espíritos infelizes,
espíritos esses recalcitrantes em outras plagas, em outros orbes, e que por misericórdia de Jesus, Jesus os trouxe para cá, para que eles, através do seu labor, do exercício, da sua inteligência, para o desenvolvimento do planeta, fosse estreitando as relações uns com os outros e desenvolvendo sentimentos para que nós desenvolvêssemos intelectualmente, em termos de sentimento, moralmente também. Então, Jesus abençoou-lhes todos aqueles que recebeu, estimulou-os ao sagrado triunfo do futuro, às promessas de futuro, para aqueles que realmente trabalhassem, se empenhassem, canalizassem as energias para o trabalho construtivo do planeta, ajudando-se mutuamente, seriam felizes e teriam oportunidades de, no futuro, estarem encarnados em orbes mais evoluídos, mais felizes. Então, Jesus lhes abençoou as lágrimas, estimulou-os ao sagrado triunfo do futuro, exortou-os a todos à edificação da sua própria consciência e da regeneração individual que cada um deveria se preocupar. Nós temos um trabalho individual a fazer, todos sabemos, não é novidade. Nós temos esse grande trabalho para realizar dentro de nós, primeiramente, e também em torno de nós. Amparando, acolhendo, ensinando, partilhando, respeitando, até que a gente consiga amar na totalidade, começando a ver no outro os pontos positivos, estimulando aqueles que estão desalentados. Então, este item está registrado lá no A Caminho da Luz, naquela parte que fala dos espíritos exilados. E então, daí, da recepção de todos esses espíritos que chegaram, nem vou falar que nós poderíamos estar no meio deles. Passou-se milênios, e Jesus já havia prometido a toda essa turba que lá de futuro ele próprio viria e que ele iria diuturnamente estar acompanhando todos eles que aqui estavam. Não lhes faltariam as forças, não lhes faltaria o amparo, a providência não faltaria com nenhum de nós, com nenhum deles, neste labor, nessa caminhada evolutiva aí. Muito bem. Chegou-se daí, depois de muito tempo, a humanidade precisava agora de um roteiro de luz. Precisava que esse roteiro de luz aqui estivesse para reavivar novamente as esperanças e as consolações, para ver mais de perto, para recordar ensinamentos que haviam ficado lá atrás. Então veio o roteiro de luz. O roteiro de luz é Jesus. Veio Jesus. E assim que veio, não perdeu tempo. Desde a sua infância, como nos narra Humberto de Campos, naquele livro Novas Mensagens, que os irmãos já leram, nós vamos encontrar lá Jesus desde a sua infância, tenra idade, trabalhando na oficina com seu pai José, ajudando as pessoas, alegrando os corações das pessoas tristes. Ele ia para a beira do caminho, levar água para os transeuntes, tinha sempre uma palavra de conforto para dar. Desde a sua mais tenra idade,
Jesus já trabalhava no conforto dos corações cansados e necessitados daquele período triste da humanidade, onde havia muita dor, muito sofrimento, muita doença, muita exclusão e muita violência. E quando Jesus chega ao momento de buscar mais outros cooperadores para a propagação da Boa Nova, ele sai a convidar os companheiros de apostolado, os que seriam seus companheiros de apostolado. E a cada um que ele encontrava, ele dizia: é hora de seguir. É hora de seguir. Importante lembrar que as pessoas, elas nem precisavam de muita retórica para convencê-los. Bastava o convite e elas já seguiam o mestre fielmente, piamente, que eram espíritos que já estavam trabalhados e preparados para o chamamento do Cristo. Então, bastaria chamar que todos seguiriam. Mas a gente pode pensar, para onde? Para onde? Que caminho seria esse que Jesus estava convidando esses parceiros para ir? O que era necessário para empreender essa marcha, dessa caminhada? Aí a gente vai ver que ele próprio, Jesus, nos indicou o caminho. Àqueles daquele tempo, ou a nós mesmos, se estivemos naquele período, ele indicou o caminho a seguir. Exemplificou, mas mostrou também que o caminho era tortuoso, que nós iríamos encontrar dificuldades. Quem foi que disse que seria fácil? Nem Jesus disse que seria fácil. Jesus já nos diz há muito tempo, lá atrás: no mundo tereis aflição. Mas não desanima, não desista. Eu venci o mundo. Então Jesus já mostrou. Nós temos um caminho para seguir, que é o do trabalho, que é o do amor. E vai ter espinho. E vai ter dificuldades. Mas eu venci o mundo. Ou seja, se eu venci, vocês também vencerão. Olha, é um incentivo para que a gente possa caminhar, não é? Mostrou que havia pedras no caminho e veio, meus irmãos, trazer a verdade que nos conduz com segurança nesse caminho. Falou de amor. O Evangelho fala tão lindamente que quando Jesus falou de amor naqueles tempos, né, os povos se estremeceram. Mas incomodou a muita gente. E todos aqueles que despertaram para seguir Jesus foram levados ao circo. Muitos, naquele momento, não compreenderam a lei do amor, mas agora já visualizou esta lei, já sente o amor dentro de si, o desejo de ajudar, de ser útil. Já lhe incomoda a violência e a injustiça. Já movimentamos, já crescemos, já caminhamos. Então, a nossa consciência agora já nos incomoda quando nós paramos, quando estamos trabalhando pouco, quando fazemos a mínima coisa que não está condizente com aquilo que a gente sabe que a gente fala. A consciência acusa na hora. Então, nós vamos crescendo em consciência, pois foi para isso que nós vimos. Crescer em consciência e em amor. E por isso, Jesus, que é esse roteiro de luz, veio neste momento tão grave para nos convidar, nos mostrar como fazer. Jesus também
segundo a Gênese de Allan Kardec, lá no capítulo 15, se os irmãos forem lá, no item 2, o Allan Kardec diz o seguinte: Jesus agia por si mesmo em virtude do poder pessoal que ele tinha. Já havia desenvolvido todos os sentimentos, todas as virtudes que podemos imaginar. Era o puro amor, a representação pura, viva do amor. Por isso, traduziu tão bem a mensagem de Deus, o pensamento divino, a mensagem de Deus para nós, porque o que Deus quer para nós é a nossa perfeição, mas que cada um seja o artífice das suas conquistas morais, da sua imortalidade. E nós vamos sendo acompanhados e assessorados nesse grande trabalho aí. Ao demais, segundo Allan Kardec, que espírito ousaria insuflar em Jesus, intuir Jesus, né, nos seus pensamentos e encarregar Jesus de transmitir alguma coisa? Jesus, ele estava aqui representando o próprio pensamento divino. Por isso que a gente viu lá no início, lá em João, dizendo que no princípio ele estava com Deus e ele era o Verbo. Então, Jesus agia por si mesmo, por sua própria competência. Se algum influxo ele recebeu, só podia ser de Deus, porque ele foi aquele que tão bem representou o pensamento do nosso Pai que está nos céus. Não é? Então, esse roteiro de luz que Jesus se apresentou aqui no mundo para nós. Tantos foram seus ensinamentos, somente as bem-aventuranças já é material suficiente para que nós nos miremos e nos comportemos dignamente e seguramente até atingirmos a nossa evolução. São infindáveis os ensinos do Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas e terá a luz da vida espiritual. Se nós caminharmos com o Cristo, trabalharmos, laborarmos para o Cristo, estivermos com o Cristo, nós seremos luzes, estaremos andando na luz, teremos a luz da nossa vida espiritual. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os que são mansos, brandos, os pacíficos, os misericordiosos e mais outras. Bem-aventurados seremos todos nós, se nos comportarmos, se pautar nosso comportamento por esses ensinamentos de Jesus tão simples e possíveis de ser seguido. É isso aí. Então, Jesus é o nosso roteiro de luz, o nosso guia e também o nosso modelo. O modelo mais perfeito que já pisou a Terra, como nos diz Allan Kardec, no comentário da questão 625. Muito bem. Caríssimos irmãos, vamos a outra aqui. Jesus, quando estava junto com João Batista no Rio Jordão, quando ele se dá por batizado nas águas, naquele momento, vozes dos céus afirmaram, foi uma manifestação clara de voz direta, tá? Dizendo: esse é o meu filho em quem me comprazo. Então, essas palavras todas estão nos registros, mostrando que Jesus é aquele em quem devemos confiar. Mas será que Jesus está podendo contar conosco, confiar em nós, depois de
tantos séculos e séculos, milênios, nos acompanhando, de tanto trabalho e preparo para nos receber e nos acompanhando da vinda dele há mais de 2.000 anos. Será que nós já estamos nos esforçando, meus irmãos, para estarmos a serviço de Jesus? E estar a serviço de Jesus é melhorar-se internamente, é desenvolver virtudes, é esforçar por amar as pessoas, respeitando-as e fazendo todo o bem que nós pudermos fazer a elas. Não nos esquecendo dos pobres, dos famintos, dos sofridos, dos desempregados, dos acamados, dos doentes, do corpo, da mente ou da alma. É nós estarmos como Jesus um dia esteve, com esse material todo de construção. Naquela época eram os coxos, os aleijados, os leprosos, os lunáticos. Hoje nós os temos também em meio a nós. E em muitas outras situações. Esse é o nosso material de trabalho, segundo Chico Xavier. Então, Jesus, na sua última reunião com os amigos, na última ceia, ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador, porque ele veio trazer a consolação, trazer o exemplo, pessoalmente. E no futuro disse que enviaria um outro consolador, a fim de que ficasse eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não vê, não pode perceber, porque não vê, e absolutamente não o conhece. Jesus falava das coisas espirituais, que naquele momento de infância espiritual da humanidade ainda não estavam em condições de compreender. Então, por isso, está registrado lá em João 14, versículo 16. Por isso, já há 164 anos, o Espiritismo aqui está posto como uma receita de vida para nós. Veio Jesus como um roteiro de luz, trazendo todo o ensinamento, nos estimulando, veio pessoalmente. Depois mandaria um outro consolador, que é o Espiritismo, a terceira revelação. E já há 164 anos estão aí, nas suas bases, codificada a doutrina espírita, para mergulharmos nestas obras maravilhosas, buscando mais ainda compreensão para voltarmos para o mundo dos espíritos, no nosso momento, alicerçados também no conhecimento. Então, nós precisaríamos de uma receita de vida, e veio o Consolador, que o próprio Jesus nos disse. E outra, ele não mandou, não, ele presidiu pessoalmente os fundamentos desta sã doutrina. Ele presidiu, né? O Espírito de verdade. Então, Jesus, pela mesma forma que fora escolhido, ele escolhe aquele que deveria vir materializar as bases do Consolador prometido, do Espiritismo aqui para nós. Meus irmãos, tem um livro que se chama Cartas e Crônicas, e tem uma lição lá que se chama Kardec e Napoleão. Foi uma reunião que teve nos páramos celestiais da espiritualidade, onde vários figurões deveriam reencarnar. Jesus estava presidindo e diz para o Napoleão: este à frente do apóstolo da fé, que era o Hippolyte Léon Denisard Rivail.
Este à frente do apóstolo da fé, que, sob a égide crística, descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Então, o Espiritismo é aquele outro consolador que veio trazer um repositório de conhecimentos, recordando ensinamentos do Cristo e aprofundando esses conhecimentos, aquilo que naquele período ele não pôde dizer, agora é dito na doutrina espírita, imortalidade da alma, as reencarnações, a lei de causa e efeito, não é? Tantas coisas, todos os princípios, a evolução, princípio fundamental da doutrina espírita, a comunicabilidade com os espíritos, nós não mais permaneceríamos sós de forma alguma, como nunca ficamos sozinhos, continuaríamos agora tendo as vozes dos espíritos para estar mais diretamente, mais constantemente conosco. É uma maravilha saber disso. E lá na Obras Póstumas de Allan Kardec, na página 307, os irmãos podem conferir lá. Ao te escolherem, falando para Kardec agora, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual um muro de aço, resistiria a todos os ataques. Porque o que Kardec passou para codificar a doutrina espírita não é para qualquer um, não. Não é mesmo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 6, no tópico 5, que trata do advento do Espírito de verdade, dizendo assim: meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, olha só, mortos e vivos, mortos segundo a carne, estejam se assessorando e se socorrendo mutuamente. Então, o que Jesus quer é que nós, encarnados e desencarnados, estejamos juntos e nos socorrendo mutuamente. E a doutrina tem cumprido este papel de instrutor. Espíritas, instruí-vos, eis o primeiro mandamento, está no capítulo 6. Instruí-vos. Mas nós vamos ficar só na instrução? Muita gente prima por ficar só na instrução. Tem que tomar cuidado com aquela coisa da fé sem obra. Porque vamos voltar com a cachola cheia de conhecimento. Mas esquecemos o segundo mandamento, que é tão importante quanto o outro. Amai-vos. Instruí-vos e amai-vos uns aos outros. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, com o Espiritismo, nós temos a celebração da vida que continuará sempre. Nós tivemos o decreto da morte. Foi decretada a morte da morte. A morte não existe. Que coisa fantástica que é essa. Que maravilha. E no dizer de André Luiz, a morte é do corpo físico. Essa transformação, essa mudança de plano, André Luiz chama de sopro renovador. Então, nós vamos renovar, é um sopro renovador que nós vamos ter. Vamos para lá, nos preparar, nos fortalecer e voltar para os embates novamente, até que não necessitemos mais disso. Então, a mensagem de Jesus é um afago de Deus em nós, na nossa alma, no nosso espírito. E a mensagem espírita é o esclarecimento acerca do aproveitamento do tempo que nós passamos aqui. Precisamos aproveitar o tempo para estudar, para estar presente na vida das pessoas, para ajudar as pessoas que estão necessitadas, causas sociais. Nós precisamos de pôr a mão na massa, né? A doutrina, então, veio
para nos dar essas dicas para nossa receita de vida. Dar essas dicas para nós. Por exemplo, o desapego. Nós precisamos de exercitar o desapego. Porque se na hora que desencarnar, vai ficar ali colado no que tem, na família que tem, e vai dar trabalho para a espiritualidade. Olha o que o Allan Kardec fala sobre o desapego. Aliás, o apego. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Então, desapegar. Não é pegar tudo que tem, dar para todo mundo e ser relaxado com a família, com os amigos. Não é nada disso. Nada disso. Nós não podemos radicalizar. Generalizar o primeiro passo para o erro. É o próprio Kardec que diz isso aí. Então, outra coisa que a doutrina é e nos ensina, ela é laica. Laica vem de leigo, né? A laicidade do espiritismo, ela não está ligada a nenhum clero, a nenhum corpo de doutrina, a nenhuma ordem religiosa. Então, o espiritismo é laico. Não faz parte de clero e nem de nenhuma ordem. Não tem papa, não tem bispo, não tem pastor, não tem nada. Tá? Não tem nada disso. Outra coisa, longe de negar ou destruir o evangelho, o espiritismo vem, através das leis da própria natureza, revelar tudo o que o Cristo fez lá atrás. Ele explica em que bases Jesus desenvolveu todas essas coisas, nos elucida os pontos obscuros do ensino, do evangelho, porque quanta deturpação já passou o evangelho do Cristo, as suas palavras. Então o espiritismo preza essa pureza dos ensinos de Jesus. E a moral espírita é a mesma moral evangélica do Evangelho de Jesus. Evangélica do Evangelho de Jesus. É a mesma. Não há diferença alguma. Nenhuma. E o Espiritismo não vem criar nenhuma moral nova. Diferente daquilo que Jesus ensinou. De forma alguma. Só facilita a nossa compreensão e nos dá fé sólida, clara, nos livra de fanatismos, se nós abrirmos a nossa mente, porque pode ter um ou outro espírita que a cabecinha ainda não abriu para esse tipo de coisa. O espiritismo veio combater o materialismo. Foi o único que tem argumentos sólidos e que toca o coração das pessoas no tocante à deserção da própria vida, do suicídio, porque nos mostra que temos uma vida futura e que também poderemos, com essas atitudes, sofrer grandemente no mundo dos espíritos. Olha que coisa fantástica que é isso. Então, a doutrina, ela nos ensina uma vivência, meus irmãos, que é possível a cada um de nós. Ela não prega coisas, não ensina coisas diferentes das do Cristo e nem impossíveis. Simplesmente nos recobra a consciência dos ensinamentos do Cristo e nos traz uma vivência possível de viver, cada um dando o que tem, fazendo o melhor que pode para si e para as outras pessoas também. Então, para os homens em particular, o Allan Kardec fala lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma regra de conduta. O Espiritismo é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. Princípio de todas as relações fundadas na mais rigorosa justiça. Então, se nós estamos pelo Evangelho do Cristo, se nós estamos pelos ensinamentos da doutrina espírita, nós não teremos comportamentos injustos, nós fugiremos disso tudo e procuraremos
nos relacionar da melhor forma possível, conviver. Conviver, segundo Emmanuel, significa viver com o outro da melhor forma possível. Essa doutrina é fantástica, eu sou apaixonada nessa doutrina. Então, o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo. Não há como tirar o Espiritismo de Jesus, porque o Espiritismo é a proposta do Cristo para a nossa evolução espiritual. Não tem como fazer separação, não há como, de forma alguma. Não há como nós pensarmos, eu vou cumprir tudo aquilo que o Espiritismo me ensina, que seria maravilhoso, e nós nos esquecermos de Jesus. Não há como fragmentar isso. A doutrina é a proposta de esclarecimento, de consolação, é a receita de vida para que a gente viva bem aqui na Terra. E o Allan Kardec, de novo, lá em Obras Póstumas, na página 153, diz o seguinte: quando a humanidade marchar sob essa bandeira, os homens se darão as mãos fraternalmente e, em vez de se anamatizarem, se amaldiçoarem, eles se compreenderão como verdadeiros irmãos. É muito lindo isso. O Espiritismo vem, então, realizar todas as condições de consolador, do Consolador que Jesus prometeu. E isso está escrito lá na Gênesis, no capítulo 17, no item 40, se os irmãos conferirem lá. Não é uma doutrina individual, nenhum homem a escreveu, e ninguém pode dizer, eu sou o seu Criador. A doutrina é dos espíritos superiores, sob a coordenação de Jesus Cristo. Então, ela não é de criação individual, ela é fruto do ensinamento coletivo, né? De quem? Dos espíritos. E preside a esse ensino o espírito de verdade, que eu nem vou repetir, que todo mundo já sabe que é. O Espiritismo nada suprime do Evangelho, antes o completa e o elucida. E com essa receita de vida, nós só podemos sermos gratos pela providência, por termos reencarnados nas fileiras da doutrina espírita, onde nós podemos estudar e divulgar essa sã doutrina, onde nós temos inúmeros trabalhos embasados naquela fala de que fora da caridade não há salvação. Essa é a bandeira do Espiritismo. Então, nós precisamos de nos instruir e aprender a nos amar, amarmos-nos uns aos outros. E o roteiro de luz, que é Jesus, encontra-se com a receita de vida, porque não há melhor receita para a nossa vida do que seguir o roteiro de luz do Mestre Jesus. Então, caríssimos, nós ficamos por aqui nas nossas considerações. Essa doutrina, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Jamais estará ultrapassada porque é de ordem divina, como o Decálogo. Tudo que é de ordem divina jamais passará. Aquilo que está nas bases trazidas por Allan Kardec jamais ficará ultrapassado. E ela é base, ela é referência, ela é subsídio para todas as outras coisas, as outras novidades que vierem ser trazidas e que quantas já vieram até agora, aprofundando este mesmo conhecimento. Tudo o que precisamos, podemos ir lá no Livro dos Espíritos, podemos ir na Gênesis, em qualquer das obras básicas, que nós encontraremos
o respaldo e a resposta para tudo que nós precisamos por hora nesta encarnação, meus caríssimos irmãos. Para finalizar, nós vamos deixar aqui para a reflexão dos nossos irmãos um poema do Cassimiro Cunha, quando ele diz: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia, onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e frutos de bondade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento divino da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em tua luz. O espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, caríssimos irmãos, fiquem todos com Deus e vamos nos amar muito e fazer o máximo que podemos para aliviar o sofrimento e levar a consolação àquele que precisa de nosso apoio, porque nós todos agora, com esta consciência cristã, de cristão espírita, devemos estar a trabalho do Cristo. Somos os representantes dele por hora, nas pequeninas coisas que pudermos realizar. E lembremos-nos do que Jesus nos diz: tudo que fizerdes a qualquer um destes pequeninos, é a mim que o fazei. Meus irmãos, muita saudade de todos. Um beijo no coração de todos. Que a misericórdia divina envolva essa casa planetária abençoada e traga a luz, o conforto, o esclarecimento, estimule a fé e a esperança nos corações desolados. Ampare, Senhor, todas as famílias, todos os irmãos doentes. Ampare a todos nós, Senhor, que temos que enfrentar estas lutas, estas provas, mas sabemos que o Senhor está à frente de tudo e nunca nos deixará sós. Que a santa paz de Deus, de Jesus e dos bons espíritos esteja com vocês, meus queridos irmãozinhos e irmãzinhas. Até mais. Obrigado pela oportunidade.